Gostaria de comentar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Hoje o tema da mensagem é a respeito disso que a gente acabou de cantar. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. E o tema de hoje é a volta eminente de Jesus. Quero falar hoje a respeito da eminente volta de Jesus Cristo, que a igreja aguarda ansiosamente, com fé, alegria, disposição, esperança. Se você talvez for mais ligado no português, talvez você esteja achando que eu confundi a palavra, e eu escolhi essa palavra de propósito. A volta de Jesus com certeza é eminente. Não significa necessariamente que ela é iminente. Se você não tem familiaridade com as duas palavras, a palavra eminente significa aquilo que é elevado, aquilo que é excelso, aquilo que será evidente a todos os olhos, a todas as criaturas. Iminente significa aquilo que está prestes a acontecer, aquilo que acontecerá em breve. O que eu quero apresentar para vocês a respeito da palavra de Deus e do texto que eu selecionei e de alguns outros é que com certeza a volta de Cristo é eminente, mas não necessariamente iminente, apesar que ela ocorrerá de repente, inesperadamente, a qualquer momento. Assim é a maneira como o Senhor Jesus nos ensinou. Quero trazer para vocês também aqui um pouco das muitas visões a respeito da volta de Jesus, corrigir talvez alguns equívocos que não sejam aqueles que ensinado pela palavra de Deus, e tentar esclarecer aquilo que de fato nós devemos esperar, aquilo que de fato é um fato, é concreto, que Jesus nos disse e a sua palavra nos ensina a respeito da volta de Jesus, a segunda volta de Cristo. Mateus 24, versículo 36, o texto diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até um dia que o Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra de Deus. Quando nós estudamos a respeito da vinda de Cristo, e nesse caso aqui a respeito da segunda vinda de Cristo, nós estamos meditando a respeito de profecias dadas pelo próprio Deus, profecias declaradas há centenas, há milhares de anos. Mas quando a gente tem que
meditar a respeito de profecias, eu falo em específico, por exemplo, do livro de Daniel, ou as profecias de Isaías, mas principalmente o livro de Apocalipse, nós temos que entender que a profecia, ela é muito diferente de história. A profecia não se destina a nos dar o conhecimento do futuro, da mesma maneira que a história nos dá o conhecimento do passado. A profecia, ela nos dá instrução com o objetivo de nos aproximarmos de Deus, mas não de relatar de maneira fatídica os fatos que acontecerão no futuro, assim como a história relata que aconteceu no passado. Porque se você não entender isso, vai acontecer o que geralmente acontece. Geralmente todas as profecias do futuro são muito mal pré-interpretadas. Isso aconteceu, por exemplo, na primeira vinda de Jesus. Havia uma promessa a Israel a respeito da vinda do Filho do Homem, o Filho de Deus, o Messias. E eles começaram a pré-interpretar como ocorreria essa primeira vinda. Então os zelotes tinham uma visão. Eles falavam que esse Messias seria um guerreiro. Ele viria como aquele que libertaria o povo de Israel do Império Romano. Eles criaram uma perspectiva histórica do futuro. Os fariseus tinham uma outra visão. Esse Messias seria uma espécie de sumo sacerdote à imagem de Moisés, só que muito mais elevado, que elevaria o grau da adoração no templo, e as pessoas se juntariam de todas as nações para irem ao templo de Jerusalém adorarem a esse Messias. Os essênios tinham uma visão parecida com a de João Batista. Eles eram aqueles mais retirados, e esse Jesus, esse Messias, o nome não era Jesus, mas o Messias viria de maneira mais abstenha da sociedade. Ele não se reuniria com os pagãos, ele não comeria com os povos. Por isso que os discípulos de João Batista falou: você de fato é o Messias, mas nós estamos vendo os seus discípulos comendo e bebendo. Porque os essênios tinham uma visão de um Messias parecido com João Batista. Então nós já percebemos na história da igreja que toda vez que você tenta pré-interpretar uma profecia e colocar ela como um fato histórico do futuro, a gente tende a errar. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus veio, ele era o sumo sacerdote como os fariseus previam, mas não da maneira como eles achavam que era. Ele era da linhagem de Melquisedeque. Ele era o rei, mas não de um reino desse mundo como os zelotes queriam, mas de um reino celestial. Ele era separado desse mundo, mas não de maneira externa pela sua vestimenta, ou que bebe, ou que come, mas ele era separado devido à sua índole moral e santidade totalmente diferente da que a gente conhecia, ou que o mundo já tinha visto. E quando ele apareceu, cumpriu todos os requisitos, de certa forma, mas não cumpriu o requisito de ninguém. E a igreja que tentou interpretar como seria o Messias, não se adequou ao Messias. E toda vez que você tenta interpretar o que Deus irá fazer, você está tentando colocar Deus dentro da sua caixinha, em vez de nós nos moldarmos à caixinha de Deus. Quando nós falamos da segunda vinda, acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos várias interpretações e teorias a respeito da segunda vinda. Eu gosto de deixar claro, são teorias. Ninguém sabe de fato o que vai acontecer. Existem algumas que nasceram nos últimos 100, 150 anos. A teoria dos milenaristas. Ela nasceu por causa de um advogado no final do século passado. E esse advogado começou a entender que o capítulo 20 de Apocalipse falava de um milênio terreno, uma espécie de governo cívico-militar, e que o reino de Jesus seria instalado aqui na terra. E desses milenaristas saíram várias teorias, e algumas heresias também. Desses milenaristas saíram o que a gente conhece como testemunhas de Jeová, saíram os mormons, saíram os adventistas, que eles criam e que começaram a declarar que o Senhor viria no ano de 1914, ou ele vai vir em 1944,
Não, nós erramos as contas, de acordo com a semana de Daniel, é 1946, e aí o adventista falou que ele veio, mas ele mudou de lugar no céu, e o cara do Testemunho de Jeová falou que ele veio, mas ninguém viu, e cada um conta uma história, e eles se calculam, porque estão tentando colocar a profecia num ambiente histórico, como um fato, vai acontecer daqui tantos anos, no dia tal. E aí a gente começa a falar sobre a volta de Jesus, e às vezes a gente ouve pessoas falando, não está voltando ainda, porque tem muita coisa para acontecer, ainda tem que restabelecer o templo, ainda tem que acontecer aquilo. Poxa, você está sabendo mais do que Jesus. Desculpa, mas você sabe mais do que Jesus. Porque o texto já começa dizendo lá no versículo 36, que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem Jesus sabe. Mas você sabe se está voltando ou se não está voltando. Jesus está voltando. Você sabe mais do que Jesus? Então manda uma mensagem para ele. E aí nascem essas teorias, e dentro dos milenaristas nasceu alguns conceitos históricos como os pré-milenistas. Pré-milenismo fala que haverá e ele se divide em dois grupos, os pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Então esse grupo começa a falar que se você for pré-tribulacionista e pré-milenista, Jesus virá antes da grande tribulação, e ele sabe até quanto tempo durará, 7 anos, e ele arrebatará a sua igreja, então ele voltará, uma volta secreta de Jesus, uma segunda vinda, e aí aqueles que não se converteram ficarão durante a tribulação sofrendo perseguição, e depois Jesus descerá com a sua igreja, então uma segunda vinda, e instalará um reino cívico-militar na terra, que vai durar 1000 anos, ou em volta disso. E ele ressuscitará os grandes profetas e grandes líderes e grandes homens de Deus para serem os líderes, prefeitos, governadores. É uma visão que está falando que no fim das contas, Elias, que já está no céu, ou está com o Senhor há mais de 3000 anos, vai ressuscitar para ser um governador do Rio de Janeiro. E aí ele vai durar 1000 anos. E como se Jesus não soubesse, ele vai soltar Satanás, que vai enganar de novo a igreja. E aí vai ser o segundo fim do mundo, o fim do fim. Essa é o pré-milenismo, pré-tribulacionista. O pós-tribulacionista, a única coisa que fala é que você vai estar aqui no meio da tribulação, nos 7 anos de muita luta, de perseguição. E aí nascem as teorias. Vai vir uma besta, essa besta é o Papa, e o anticristo é o presidente dos Estados Unidos. Eu tinha um título aqui, eu até mudei para não ficar ofensivo. E as pessoas começam a inventar. O Barack Obama é o anticristo. Quantos não ouviram isso? Em 2000, de 1000 passarás, 2000 não passarás. Agora é o Barack Obama, agora é o Donald Trump, ele perdeu. Agora é o Macron, que ele chama Emmanuel, presidente da França, não deu. Agora é um árabe, agora é e fica tentando adivinhar quem que vai ser a besta, quem que vai ser o anticristo, e às vezes a besta é a gente que fica tentando adivinhar. Existe uma outra teoria que é muito mais histórica, chamada amilenista. Essa teoria fala que essa história de milênio é figurativo, e que o reino de Deus não é cívico-militar, é um reino espiritual, como Jesus falou. E a partir do momento que Jesus veio, ele instaurou a sua igreja e está indo e vai ficar de mal a pior, até que Jesus apareça e aconteça aquilo que a gente espera. Existem os preteristas que falam que aquela perspectiva do fim do mundo, de perseguição, de tribulação, aconteceu antes, no passado, na época de Ciro. Se você colocar o número 666, seguindo as regras que é informado no Apocalipse, dá o nome de Nero, quer dizer, Nero, o grande perseguidor da igreja. E todas aquelas perseguições se encaixam na história. Então eles falam que houve essa grande tribulação, já aconteceu na época da igreja primitiva. Outros acreditam que ela aconteceu e vai voltar a acontecer. E existem os pós-milenistas que falam que o mundo foi instalado o reino de Deus em Jesus, e agora o mundo vai ficando cada dia melhor e melhor e melhor,
E o reino de Deus é esse reino instaurado pela igreja, onde Jesus reina no mundo de tal maneira que daqui a alguns milhares de anos o mundo será tão bom e tão perfeito que ele será uma imensa igreja, e então Jesus voltará para buscar a sua igreja adornada. Pastor, qual é o certo? Eu já acabei de falar para você, ninguém sabe. São teorias, são expectativas, são conjurações de homens. Eles sentam e pensam, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo. Então, o que nós devemos de fato esperar a respeito da segunda vinda de Jesus? Um dia nós podemos se reunir aqui num grande estudo e ficar discutindo detalhe por detalhe, a gente vê tudo que pode acontecer. Mas existem algumas verdades irrefutáveis, que não são fruto de pensamento, ideias de advogado nenhum, de homem nenhum, de pastor nenhum, de teólogo nenhum. São afirmações precisas e imutáveis da palavra de Deus. A primeira é: a vinda de Cristo será eminente, excelsa, espetacular, vista de maneira estrondosa por todos os olhos, por todas as pessoas espalhadas na face da terra, mesmo que ela seja um globo. Nós veremos aqui no Brasil, e os japoneses do outro lado da bola vai ver também. Como? Eu não sei, mas isso vai acontecer. Apocalipse 1, versículo 7 fala assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Todo o olho verá. Por que é importante saber disso? Porque o próprio Jesus falou assim: virão falsos cristos, e eles falarão: vamos à cidade, pois ele está lá. Vamos ao deserto, pois ele está lá. E as pessoas, na expectativa de que a volta seja iminente, ou seja, ela está muito próxima de acontecer agora, na ânsia de ver, se esquece do mais importante: ela é eminente. E aí começam a adorar falsos cristos que voltaram. Lá no Panamá, na América Central, levantou o Jesus Cristo Hombre, e ele fazia todo mundo tatuar o 666, e criou uma seita que se espalhou pelo mundo. Tem uma igreja em Londrina do Jesus Cristo Hombre, e ele fala que ele é Jesus, e ele ressuscitou. Você não viu, mas aqueles olhos viram. E tem pessoas que o seguem e o adoram, e quando ele entra na igreja, as pessoas começam a chorar e entram em êxtase. Entrava, né? Porque ele disse que no ano de 2012 ele seria transfigurado e se tornaria uma figura, deixaria de ser aquela figura de gordo, barrigudo que ele era, para ser uma figura espiritual. De maneira até engraçada, em 2012 ele foi acometido de um câncer e começou a ser transfigurado de fato, e foi definhando, e em vez de transfigurar, morreu. Mas como sempre tem pessoas aptas para enganar e pessoas prontas para serem enganadas, a mulher dele falou: agora eu sou Jesus. Ele mudou a minha figura, a figura da mulher, e a nova era, blá blá blá. Existem outros Jesus que voltaram, estão ali, estão lá. Uma figura mais caricata, ridícula que nós temos no nosso país é o Henri Cristo, que você deve ter visto no Danilo Gentili, no programa do Faustão. E ele fala: agora todo olho está me vendo porque eu estou na TV. E por incrível que pareça, existem pessoas que o seguem lá em Brasília, mulheres que ficam cantando com ele, porque são pessoas na ânsia da iminente volta de Cristo, se esquecem que ela será eminente. Quando Jesus voltar, até os que os transpassaram, até aquelas pessoas que transpassaram Jesus, vai saber que foi ele. Quem transpassou Jesus, se não for os soldados romanos que morreram há mais de 2000 anos? Até os mortos saberão: Jesus Cristo é o Senhor. Só que não é porque ela não seja necessariamente, e falo necessariamente é porque pode ser, como não ser iminente. Jesus pode voltar agora, pode voltar amanhã, e ele pode voltar daqui 50 mil anos. Por que não pode?
que Jesus não pode voltar daqui 50 mil anos? Pastor, o mundo está cada vez pior. Ontem eu assisti de novo com a minha família o filme do Coração Valente. E alguns séculos atrás, existia uma lei chamada Prima Nocte na Inglaterra. E na Prima Nocte, quando alguém se casava, o senhor da terra tinha o direito de dormir na lua de mel com a noiva de qualquer pessoa da sua terra. Uma lei instaurada por um rei cristão. Você consegue imaginar isso hoje, em 2022? O jacaré, como prefeito da cidade, ter o direito de dormir na lua de mel com qualquer noiva de Bela Vista do Paraíso. Piorou ou melhorou? Guerras, agora tem rumores de guerras. Você já leu algum livro de história? Me fala algum período que não teve guerra. Jesus falou: vocês verão guerras e rumores de guerras, mas ainda não será. Esse não é o sinal. Ele está falando exatamente que não é. Tem um terremoto lá na China, fim do mundo. Tem um maremoto na Tailândia, fim do mundo. Aparece o Covid, fim do mundo. Sai o Covid, fim do mundo. Primeira Guerra Mundial, todo mundo acreditou que era o fim do mundo. Acabou a Primeira Guerra Mundial, é a Segunda Guerra Mundial, é o fim do mundo. A guerra acabou e o mundo não acabou. E a igreja não fez o que ela tem que fazer, porque ficou esperando aquilo que ela acha que Jesus devia fazer. Porque Jesus nunca falou: fica parado. Ele falou: esteja preparado. A volta de Cristo não pode ser necessariamente iminente, mas ela acontecerá de repente, inesperadamente. Quando eu olho para esse texto e vejo alguém falar para mim, como acontecia tempos atrás: 23 de outubro Jesus vai voltar. Eu tinha um amigo meu que me chamou na chácara dele, Lucas, e falou que ele viu no YouTube aquele cara da Verdade Oculta, um maluco lá, o irmão, não sei o que, e deu a data que Jesus ia voltar. E ele acreditou com tantas forças, porque tinha uma constelação e paria não sei o que no céu. E me chamou na chácara dele, porque no outro sábado Jesus ia voltar. E ele começou a falar para mim: Mateus, Jesus vai voltar. Você está louco? Eu falei: não, eu estou servindo. Se Jesus voltar sábado que vem, eu estou pronto. Agora, eu acho que Jesus não vai voltar sábado que vem. Ele falou: por quê? Porque você falou que vai. Se Deus fala que ninguém sabe e levanta um Zé para falar que vai acontecer, eu já acho que não vai. Olha o que o texto fala. Vou ler alguns versículos e vê se você presta atenção e aprende isso. 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. 39. Eles nada perceberam. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 42. Vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. 44. O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. 50. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora em que não sabe. Menos espera. Vai estar aí. Vai acontecer depois do templo de não sei o que. Vai mesmo? Vai estar aí casando, deixando de se casar, trabalhando, seguindo a vida normal, como o povo de Noé, correndo atrás dos seus sonhos, buscando os seus interesses, fazendo os seus planos. Eu vou fazer isso, e em 3 anos eu vou estar assim, e eu vou comprar esse carro, e eu vou comprar aquela casa. E não se preparam, não estão prontos, porque ou espera que vai acontecer daqui 50 mil anos, ou daqui 7 anos, ou que tem que levantar uma besta em Jerusalém, ou que tem que levantar o Papa para não fazer um milagre. E não entende o que a palavra de Deus fala. Vai ser de repente, então esteja pronto. Vai ser do nada. Um vai estar trabalhando e o outro não. Pum, acabou. Já era. Não vai ter segunda chance. Como disse Jesus, foi chamar: vinde. Não, agora eu tenho um plano melhor. Eu tenho coisas para fazer. Eu tenho mais do que fazer. Eu tenho meus próprios projetos. Estou se dedicando a mim. Estou me programando para aquilo e para aquilo outro. E de repente, pá, inesperadamente. E se
se você for um pouco mais, raciocinar um pouquinho mais, mesmo que não seja a vinda de Cristo amanhã, você pode ter um encontro com Ele amanhã. Porque talvez Ele não volte para todo mundo, mas para você pode voltar. Eu estava hoje na frente da polícia militar, conversando com o meu amigo ali, com a Annelise, e de repente foi um encontro de alguém no outro lado da rua. Chega a ambulância, passa de repente, chega o ML, a pessoa estava em casa e foi. É assim. Talvez planejando algo, talvez se preocupando com algo, e chegou o dia de se encontrar com o seu Senhor. O nosso encontro com Ele, seja pela segunda vinda ou seja pela morte, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Por isso nós devemos estar prontos, nós devemos nos manter preparados, não preocupados, mas trabalhadores, trabalhando, porque se de repente o Senhor voltar, não me encontre bebendo e farreando, mas cuidando daquilo que Ele deu nas minhas mãos para fazer, com zelo e dedicação. Que eu me encontre com Ele pela segunda vinda ou por um acidente de carro, eu estou pronto. Por isso eu não fico com medo, não anuncio a segunda volta de Jesus como um toque de terror, porque para mim não é a vinda de um sanguinário, para mim é a vinda do meu irmão, do meu amado, que está vindo para encontrar a sua noiva. Aguardo com alegria, com expectativa, porque não tenho nada para esconder, porque estou escondido na graça de Cristo Jesus, porque tenho feito o que Ele me propôs para fazer. Então não anuncio com terror, não anuncio com medo, anuncio com zelo, a não ser que você não esteja fazendo o que Ele colocou para fazer, a não ser que você esteja calculando que Ele vai voltar daqui 10 ou 20 anos, ou que você vai morrer com 70, 90, 120 anos. Aí para você pode ser uma péssima notícia, porque de repente Ele vai voltar. Uma terceira verdade irrefutável é a respeito da ressurreição dos mortos. Nessa pandemia nós tivemos que nos deparar com muitas despedidas, mas uma coisa que é certa, e a palavra de Deus deixa muito claro, é que a segunda vinda de Cristo será acompanhada pela ressurreição de todos os mortos. Ele deixou muito claro esse poder na sua primeira ressurreição. É um fato muito interessante que eu acho que quase ninguém presta atenção. Você sabia que quando Jesus ressuscitou, rasgou o véu? Todo mundo sabe disso. Mas você sabia que quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou um monte de gente com Ele? Muitos homens santos de Deus ressuscitaram também, lá no passado, e saíram andando pela cidade. Pouca gente lembra disso, é interessante. E é no versículo posterior. Abre aí a sua Bíblia, Mateus 27, 50. A demonstração do poder de ressurreição de Jesus. Não apenas com a sua ressurreição, mas o poder de ressuscitar todos. Mateus 27, 50. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu e rochas se partiram. Essa parte todo mundo conhece. O próximo versículo. E sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Olha que legal. Já aconteceu isso aí. Como uma pequena amostra do seu poder. O poder de ressurreição é a nossa esperança, é que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. É que Ele tem o poder de tirar a vida e de dar a vida. E um dia Ele ressuscitará a todos. Vou ler alguns textos, não precisa procurar aí para não perder tempo. 2 Coríntios 4,14. Porque sabemos que
que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. 1 Tessalonicenses 4,14 também. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiam. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Jesus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a esperança do cristão. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Meu avô, quando estava para morrer, colocou os seus documentos nesse versículo em João. A esperança do cristão é que a morte não é o fim, porque por mais que morreu meu avô, ou morreu Elias, ou morreu qualquer profeta, quando Jesus voltar, ele ressuscitará primeiro os seus. E agora não nesse corpo que pega uma covid, uma dor de garganta, uma pneumonia e morre. Agora num corpo incorruptível, cercado de incorruptibilidade, para que nós sejamos não apenas livres da culpa do pecado ou do poder do pecado, mas agora com ele eternamente num corpo glorificado, livres da presença do pecado e unidos com ele eternamente para todo sempre. Amém. Então, quando alguém de nós morre, não é uma despedida, é um até breve. Aqueles nossos que partiram só estão dormindo. E assim como Jesus ressuscitou os seus santos na primeira ressurreição, ele ressuscitará a todos nós para estarmos com ele eternamente. Mas ele não vai ressuscitar só a gente, não. E aí entra a péssima notícia. E a quarta verdade: haverá também com a segunda vinda de Jesus um grande julgamento. Ele ressuscitará a todos para que presenciem fisicamente esse grande julgamento. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. O mar entregou os mortos que havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Todos seremos ressuscitados, alguns num corpo incorruptível para estarmos com o Senhor, outros para serem julgados. Por isso nesse mesmo capítulo, se você quiser abrir, Mateus 20, ele fala: eu vi, versículo 11, eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ele vai ressuscitar só para lançar de novo na segunda morte. Agora do Hades, um lago eterno de condenação. São verdades, essas que vocês deviam se apegar, essas que nós devíamos nos atentar. Em vez de tentar descobrir quem é a besta, não sejamos besta, sejamos atentos, porque um dia nós prestaremos contas diante do Senhor, os vivos e os mortos. E se o teu nome não estiver escrito no livro da vida,
Não tem segunda chance, não tem reencarnação, não tem apelo, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Será o dia do acerto de contas. Então, para aqueles que não estão em Cristo, será um dia de dor, o grande e terrível dia do Senhor. Mas para aqueles que estão em Cristo, será o dia da vingança, o dia da redenção, o dia onde a justiça foi feita, um dia onde os injustos pagarão por toda injustiça que cometeram, um dia onde tudo que foi errado, os poderosos, os enganadores, os mentirosos do mundo, que com seu dinheiro, com seu poder, com sua influência, manipularam as nações, pagarão por cada mísera decisão que tomaram por seu próprio interesse. Então não reclame com Deus a respeito de a injustiça no mundo, porque um dia a justiça será feita, ela será plenamente completa. Não lamente quando alguém morreu sem pagar, porque um dia ele será ressuscitado para pagar. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor, aqueles que estão escondidos em Cristo Jesus, aqueles que tiveram a sua justiça satisfeita por Ele naquela cruz, estes ressuscitarão para a vida eterna. Estes têm os seus nomes escritos no livro da vida, na palma da mão de Deus. Estes serão lembrados eternamente e juntamente com Ele se regozijarão na presença do seu amado para todo sempre. Haverá justiça, a verdade prevalecerá. Portanto, irmãos, você está preparado? O próprio Jesus falou sobre isso. Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Palavra de Deus. Palavra do próprio Jesus. Não é de Paulo, Jesus. O que Paulo falou em Romanos 14:11, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Ah, eu não acredito em Deus. Tudo bem, um dia você vai acreditar, mas vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. A figura do cordeiro, a gente tem essa figura mosaica do coitadismo do cordeiro que foi ali morto no nosso lugar, e essa é uma figura válida. Mas existia um outro simbolismo a respeito do cordeiro. Era a visão real que o cordeiro tinha. Se você lê os livros de Macabeus, os
falsos messias que vieram no período intertestamentário, eles se colocavam como os cordeiros de Deus, como aqueles que vêm para reinar. O que eu quero dizer para você é o seguinte: na primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro para morrer no seu e no meu lugar. Mas na segunda vinda, ele virá como um rei, assentado no seu cavalo branco, revestido de glória, para assentar no seu trono e julgar as nações. Então, existe um período de oportunidade que é ofertado a todos nós. Um período de se prostrarmos diante do Cordeiro, para que não tenhamos a obrigação de se prostrar para julgamento diante do Rei das Nações. Ou você se prostra para adorar, ou você se prostra para ser condenado. Há essa oportunidade hoje. Você não precisa ficar calculando historicamente o que Deus irá fazer ou não. Ninguém é salvo por aquilo que sabe que vai acontecer no futuro ou não. Nós somos salvos baseado naquele que nós depositamos a nossa fé. A minha fé é que pode vir Covid ou não, pandemia ou não, terremoto, maremotos. Eu posso me encontrar com Ele por um arrebatamento. Eu posso me encontrar com Ele antes de uma tribulação, depois de uma tribulação. Eu posso encontrar com Ele num acidente de trânsito. Mas a minha fé, a minha esperança é que, se eu tiver que me encontrar com Ele hoje, eu estou preparado. E você? Eu estou pronto. Eu estou em paz. Fiz o que Ele me pediu. Pela graça dele operada em mim, não por mim. Aguardo ansiosamente, esperançosamente, porque para mim não é um dia terrível. Para mim é um dia de expectativa, como o noivo fica esperando a entrada da noiva, como a noiva espera pela volta do seu amado depois de uma longa viagem. Assim aguardo a vinda do meu rei, para me submeter a Ele de corpo, alma e espírito por toda a eternidade. Mas não espero por esse dia. Eu faço hoje, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje pode ser o seu encontro com o Senhor. Essa semana pode ser o nosso encontro com Ele. Ele pode voltar amanhã. Ele não está nem aí para as contas que vocês fizeram. Ele não está nem aí para os prognósticos que vocês fizeram. Ele não está nem aí para o templo de Jerusalém, para o Papa, para o Macron ou para o Trump. Ele virá. O rei retornará e governará as nações por toda a eternidade. Vamos ficar em pé. Você está preparado? Senhor, nessa noite nós nos dispomos mais uma vez. Coloco o meu coração disponível ao Senhor, ó Deus. Eu não quero saber o dia nem a hora, porque se nem Cristo ousou saber, a não ser o Pai, também não quero saber. Não me importa. Não quero perder meu tempo achando que Jesus vai voltar daqui 7 anos ou daqui 50 mil anos. Mas, Senhor, peço por mim e peço pela tua noiva aqui em Bela Vista do Paraíso, que a cada segundo que o Senhor nos proporcionar aqui, o Senhor nos encontre preparados, cheios de fé e de esperança, porque não servimos a um Deus morto, mas um rei que está vivo. Não servimos a um reino cívico-militar desse mundo, mas um reino espiritual. E sabemos, segundo a palavra de Deus em Efésios, que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos colocou acima dos lugares celestiais em Cristo Jesus. E se o teu reino é espiritual, e se estamos posicionados num lugar espiritual acima de todas as principados e potestades, ó Pai,
Nós não estamos sujeitos a essa política, aos presidentes, às políticas internacionais. Nós estamos contigo, em Cristo, diante do Rei da Glória, soberano, Criador, poderoso. Então coloque em nós também essa fé, esse descanso e essa esperança. Clamamos como cantamos aqui: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, venha sobre nós, venha com teu Espírito inundar o nosso ser e venha nos resgatar desse mundo corrupto e poluído. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto ainda estivermos aqui, não nos encontre inertes, não nos encontres, ó Pai, preocupado com os nossos afazeres apenas, para que não sejamos surpreendidos, mas que busquemos o reino de Deus em primeiro lugar e vejamos as outras coisas nos serem acrescentadas, ó Pai. Mas se o Senhor nos der o privilégio de ver a sua volta eminente e estrondosa, ó que dia lindo será! Se for nesse momento da história, ou se for na ressurreição dos mortos, não vejo a hora de ver o Senhor descendo em glória, exercendo justiça no mundo e nos resgatando para toda a eternidade. Que possamos contemplar o Rei da Glória e adorá-lo eternamente, eternamente no seu trono de glória, no seu trono branco, para chegar diante do julgamento e não falar o que eu fiz de bom ou o que eu fiz de mal, mas ouvir o Senhor dizendo que pelos méritos de Cristo, por aquilo que Ele fez por mim, eu poderei estar com Ele por toda a eternidade. Gera em nós, ó Pai, essa fé, essa esperança e essa expectativa. Coloque em nós o descanso daqueles que creem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor.